Fala pessoal, aqui é o Diogo Hulk, eu tô junto do nosso querido Ronald Oi, pessoal. e nós vamos falar sobre o modelo Ehrenfest. Primeiramente, vamos explicar o que é o modelo Ehrenfest. Esse é um modelo que foi proposto por um casal de físicos que a ideia deles era explicar a segunda lei da termodinâmica. E como eles fizeram isso? Eles gostavam muito de cachorros, então eles fizeram um modelo baseado nos cachorrinhos deles, a Lisa e o Cooper. E o modelo funciona o seguinte: imagina que a gente tem um sistema onde, se a gente soma a quantidade de cachorros da Lisa e do Cooper, a gente tem um total de. A quantidade de pulgas da Lisa e do Cooper, a gente tem um total de N pulgas para todos os cachorros. A Lisa vai ter I pulgas e o Cooper vai ter N menos I pulgas. Imagina que a cada intervalo de tempo, uma pulga pode pular da Lisa para o Cooper ou do Cooper para a Lisa. Basicamente, esse é o modelo. E aí, uma extensão muito natural desse modelo, ao invés de você pensar em cachorrinhos e pulgas, você pensar em recipientes partículas de gases. Onde você vai ter agora N partículas no totais no seu sistema, e aqui você pode ter na Lisa NT partículas, e no Cooper você vai ter N menos NT. E aí a gente tem uma abertura que ela vai deixar passar uma partícula de gás do recipiente da esquerda para o da direita ou uma partícula do recipiente da direita para a esquerda. E esse modelo aqui foi feito na intenção de simular o comportamento geral de gases e mostrar que a tendência desses sistemas é entrar no que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Agora a gente vai ver um pouco mais aprofundado uma descrição mais matemática desse modelo. Tô gravando. Bom, pessoal, após a breve a introdução do jogo, nós podemos modelar isso como uma cadeia de Markov, certo? O processo de pulgas moverem de Lisa para Cooper ou de Cooper para Lisa. Cadeias de Markov possuem intrinsecamente relacionadas com elas uma matriz de transição, sendo as entradas dessa matriz I sobre N, para o caso se J é igual a I menos 1, N menos I sobre N, se J é igual a I mais 1, e zero caso contrário. Cada uma das entradas da matriz representam a probabilidade de você ir do estado I para o estado J em uma transição. Bom, a cadeia de Markov que pode ser construída a partir desse processo é a seguinte, né? Nós temos que do estado 0 a única possibilidade é ir para o estado 1, então você vai do estado 0 para o estado 1 com probabilidade de 1, assim como você vai do estado N para o estado N-1 com probabilidade de 1. Bem, para um modelo com 5 pulgas, ou seja, 2 cachorros e 5 pulgas, nós temos a seguinte matriz de transição. Observem que ela é construída exatamente como citado anteriormente. Para encontrar nossa distribuição estacionária, nós precisamos resolver um sistema. Nesse sistema, nós vemos o π como um vetor linha e o πp como um vetor linha vezes a nossa matriz de transição, correto? Resolvendo o sistema, nós temos que π é igual ao vetor explicitado abaixo. Bem, generalizando para qualquer número de pulgas, né, para um número de n pulgas, nós temos o seguinte resultado. πj, ou seja, a distribuição estacionária, a componente j do vetor linha, que é a distribuição estacionária, é a combinação njj vezes 1 sobre 2 elevado a n, para qualquer estado j, em 0, 1, 2, 3, 4 até n. Uma possível interpretação para a distribuição estacionária em uma cadeia de Markov é a densidade de tempo que se passou em cada um dos estados. Ou seja, se pegarmos um momento aleatório na cadeia e olharmos para ela, o estado J vai ser observado, o processo vai se encontrar no estado J, com uma probabilidade de πj. Bom, agora
Agora, qual é a interpretação física por trás de tudo isso que a gente falou, né? Porque esse é um modelo feito para simular fenômenos físicos. Então, primeiramente, vamos ver o gráfico daquela distribuição πj que o Ronald mostrou para a gente. Quando a gente pega essa expressão aqui e calcula ela para cada valor de n, a gente vai ter algo com essa cara aqui. Aqui a gente usa um n igual a 100. E a gente vê que é muito interessante que ele está mostrando para a gente que a probabilidade de você parar num estado de equilíbrio, onde você tem uma quantidade, você tem cerca de 50 moléculas para cada um dos recipientes, ela é muito mais alta do que você passar em estados extremos. Isso daqui representa muito bem a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que ela estabelece a existência de processos irreversíveis. Ou seja, se você começa com um recipiente que está com 100 moléculas e aí conecta ele com outro recipiente vazio, a tendência é que eles entrem em equilíbrio e não volte a ter um recipiente com 100 moléculas e outro vazio. Essa é a segunda lei da termodinâmica e é essa ideia que está tentando ser expressa aqui com essa distribuição. A gente fez também umas simulações para a gente poder visualizar melhor essa ideia. Nessa daqui da esquerda, a gente tem um conjunto de 1000 moléculas e o recipiente, um dos recipientes começa com 5 moléculas apenas, então o outro começa com 955, e a gente dá 10.000 passos. Então é um intervalo de tempo de 10.000 passos que ocorrem. E a cada passo, uma molécula vai do recipiente da Lisa para o Cooper ou do Cooper para a Lisa. E a gente vê aqui nesse cenário o que acontece. O recipiente começa com muito poucas moléculas, conforme eu vou aumentando a quantidade de passos, conforme o tempo vai passando, a tendência é que ele se estabilize no 500, que é a média entre ambos. Ou seja, a tendência é que eu alcance o meu equilíbrio termodinâmico, que é quando ambos têm uma quantidade similar de moléculas. E a gente consegue ver esse comportamento se repetindo quando eu já começo no equilíbrio, ou seja, eu começo com um dos recipientes, ou a Lisa, igual a 500, a gente vê que eu vario muito pouco meu comportamento, ele mantém uma estabilidade. E quando eu começo com um dos recipientes com 1000 moléculas, ou seja, com todas as moléculas, eu vou vendo uma queda, ou seja, eu vou passando muitas moléculas para o recipiente vazio até que eu alcanço uma estabilidade também. E um outro comportamento interessante que a gente pode observar é o que acontece se eu aumento a quantidade de moléculas por passo. O que a gente vê que acontece são, eu vou passar de novo o slide aqui para vocês perceberem que aqui no da esquerda e no da direita, onde eu conseguia ver uma curva muito acentuada, quando eu faço a transição, a velocidade que eu atinjo o equilíbrio é muito mais rápida, porque eu tenho uma quantidade maior de moléculas sendo transportadas de uma só vez, então eu preciso de menos passos para atingir esse equilíbrio. Isso é um resultado que a gente já vê aqui, mas um outro resultado muito interessante é que a variância do equilíbrio é maior. Se eu voltar aqui, a gente vê que eu tenho uma estabilidade maior no processo com uma só molécula por passo do que quando eu tenho 5 moléculas por passo, no caso. Porque agora a quantidade de moléculas que estão transitando de um para o outro, de um recipiente para o outro, é muito maior. Então eu tenho uma variância maior entre a quantidade de moléculas que eu tenho no equilíbrio termodinâmico. E então é isso, nós terminamos a apresentação, espero que vocês tenham gostado.